O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigiu-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel. Depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, que alegria para nós esta festa, esse dogma que Deus deixou para nós como verdade de fé. Só de Maria a igreja tem 4 dogmas. Esse, a Assunção, Maria foi assunta, ou seja, assunta é já no passado, levaram ela, então ela foi levada de corpo e alma. Então essa é um dogma que a igreja declara como verdade de fé. Então ela entrou no céu com o corpo dela. Sim, ela faleceu. Tanto é que existe 2 túmulos, representando um em Jerusalém e outro em Éfeso. De Maria, foi feito um túmulo. Então Maria morreu. Mas o corpo dela, o corpinho dela não conheceu a corrupção. Como todos nós, como aqueles que já foram. Os corpos, eles apodrecem, viram pó, e a alma fica esperando o último dia, como o Senhor prometera, no último dia, no dia da grande ressurreição, todos aqueles que faleceram ressuscitarão, ou seja, receberão um corpo novo. Maria, nossa mãe, igualmente ao filho,
o corpo dela não experimentou a corrupção, já entrou diretamente no céu. O outro dogma, mãe não só de Jesus, não só da pessoa humana Jesus, mas conhecendo a divindade de Jesus, que ele veio, se encarnou, ela é mãe de Deus. Literalmente a palavra não é só mãe de Jesus, mas a mãe de Jesus que é Deus. Então, mãe de Deus. Dogma. Outro dogma, Virgem Mãe Maria. Virgem, está muito associada à Imaculada, que é outro dogma. Virgem antes do matrimônio, antes de conhecer José. Virgem permaneceu durante a gravidez, casada com José, virgem, e depois manteve-se virgem. Dogma de fé. E depois, Imaculada Conceição. Tudo isso que nós estamos falando. Por quê? Porque ela não, como nós todos seres humanos, ela não tem o pecado. O pecado não entrou nela. Ela não conhece. Gênesis capítulo 3, aí está uma das sementes que provam isso. Colocarei inimizade entre ti e a serpente. Ou seja, Maria não tem nada a ver com o pecado. Ela tem inimizade entre todos os açoites do mal. O mal não penetra nela. Então a igreja a reconhece como imaculada. Ela não tem a mácula do pecado. É dogma. Tudo isso é para nós. Isso reporta a grandeza do nosso Deus, Tudo isso mostra como que no álbum de família, aquilo que Deus preparou para mim e para você. A grande ressurreição, um corpo transfigurado, um corpo ressuscitado, tudo. Não é para exaltar simplesmente ela, mãe, a nossa mãe. É como um álbum de família que mostra para nós a nossa hereditariedade. Mas aí vem a pergunta: mas está na Bíblia tudo isso? Os dogmas, onde está ali mostrando na Sagrada Escritura que está falando que Maria foi assunta ao céu? Não, realmente não está. Não tem nada escrito ali, literalmente assim, diretamente não. Aonde está falando que ela foi virgem antes, durante e depois? Na Bíblia não tem diretamente. As Sagradas Escrituras não tem ali direto, não está direto falando, olha, a mãe de Jesus foi virgem. Não está, diretamente não. Onde está escrito que ela é imaculada? Onde está escrito que ela é mãe de Deus? Veja, diretamente não. Mas a Sagrada Escritura, como eu comecei ontem falando, para quem participou da missa, as Sagradas Escrituras, os 73 livros da Bíblia, trazem o quê? Como que, entenda, é como se fosse uma parábola, trazem sementes, ou seja, indícios que provam aquilo que a igreja fala, que ela é imaculada, que ela é mãe de Deus, que ela foi assunta ao céu e que ela é virgem antes, durante e depois. Mas por que o padre fala semente? Por que o padre fala que está lá nas entrelinhas? Veja, está misturadinho dentro de toda a revelação do Espírito Santo. Veja que a Sagrada Escritura, irmãos católicos meus, toda ela foi revelada à luz do Espírito Santo. Por isso, se você me permite, eu quero fazer uma brevíssima leitura do Evangelho de João, o grande João, teólogo João, o mais novinho dos apóstolos, que ele é o mais teológico, aquele que explica de uma maneira mais aprimorada tudo para a gente entender por que a igreja declara. Agora vamos entender igreja. Quem veio primeiro? Foi a igreja ou foi a palavra de Deus? Ou foi a Bíblia? Foi a igreja. A igreja são os seres humanos, são aqueles que testemunharam, aqueles que ouviram Jesus falar. Então Jesus falou, Jesus não falou para escrever, escreve aí o que eu vou falar, não.
Jesus falou assim: escuta e viva. 21 anos depois da morte e a ressurreição de Cristo, 21 anos depois, 2 décadas e 1 ano, que ele faleceu e ressuscitou, é onde tem o primeiro escrito do Novo Testamento que vai escrever os testemunhos. Quem foi que escreveu? Paulo, São Paulo. As cartas aos Tessalonicenses, é a carta mais antiga do Novo Testamento. E por que ele escreve? Se Jesus falou que não precisava escrever, para que as pessoas que estavam tendo algumas confusões, não estavam entendendo direito, precisava ter alguns esclarecimentos. 34 anos depois, veio o primeiro evangelho, que é o evangelho de São Marcos, que começa a explicar. Então, a igreja veio primeiro, depois a Sagrada Escritura escrita veio depois. Por isso que a gente não pode mudar. Você fala assim, deixa eu ler a Sagrada Escritura e eu vou interpretar do meu jeito. Não, isso está errado. Isso não é a nossa tradição. Pode ser uma outra religião, por exemplo, muçulmana, porque os muçulmanos acreditam que a palavra, o Alcorão, ele veio do céu, um anjo trouxe o Alcorão pronto. Então aquela palavra não se mexe, ela está escrita, e eles começaram a viver literalmente aquilo que está escrito daquele jeito e acabou. Mas isso é a tradição do Alcorão, não é a nossa religião. A nossa religião, primeiro veio o povo de Deus. Até o Antigo Testamento, para vocês terem ideia, todo aquele povo do Antigo Testamento, eles surgiram primeiro. Olha o que diz a palavra: Deus fez o homem e a mulher, e depois de muito tempo, em tempos e tempos diferentes, não foi assim simultâneo não, foi de tempo em tempo, começou a se registrar toda a prova de amor de Deus no meio daquele povo que Ele criou. Então primeiro veio a igreja, depois veio a palavra escrita. Isso é muito importante a gente entender, como cristãos e como católicos, gente. Veio depois. Então se foi primeiro a igreja, nós, com o testemunho, com a vida vivida, depois de muito tempo, muitas gerações faleceram, vieram, aí começaram a escrever, para deixar na memória de geração em geração, de generation in generation, a palavra sendo transmitida. E qual é a tradição do Novo Testamento? A tradição apostólica. Veio dos apóstolos, aqueles que viveram com Jesus, os 12. Então eles precisaram depois, muito depois da morte e ressurreição de nosso Senhor, a nossa razão é que eles começaram a registrar, como por escrito. Isso é só a nossa igreja católica, e o cristianismo nasceu daí, nasceu do testemunho da igreja. Depois veio a palavra, depois veio isso aqui, escrito, primeiro o homem, testemunho, depois escreveram. Então quem é que vai traduzir como está escrito? Veja só, se começou na igreja, como que nós vamos traduzir aquilo que foi revelado? Bom, a própria igreja é que vai fazer o discernimento, à luz do Espírito Santo. Então não pode, veja, se você fala assim, mas eu não concordo com imagens da igreja católica. Para que? Onde está escrito procissão? Está na Bíblia, a Bíblia está cheia de procissões. Eu não gosto de procissão. Como não gosto? É um ato público que estava lá, o povo que ficou 40 anos caminhando no deserto. Depois a procissão dos 7 dias no cerco de Jericó, o povo peregrinava andando. Depois lá Davi, o rei Davi, fez uma procissão com a arca, procissão, até a casa de Abinagom. Gente, então tudo está revelado. E quem foi que escreveu? A igreja. Como é que a igreja interpretou a verdade? À luz do Espírito Santo. Agora chega depois de 2000 anos, ou 1500 anos, seja lá quanto tempo for, alguém começou a falar assim, não foi bem assim, nasceu agora.
não tem nem dentinho, já começou a querer interpretar por si mesmo, errado. Por isso que quando a gente fala dos dogmas de Nossa Senhora, esses que a gente acabou de falar, não foi uma invenção nossa, foi aquilo que a igreja com muito cuidado, lendo, testemunhando, vendo, à luz do Espírito Santo, ela chegou a falar como verdade de fé, então não se muda. Veja, se a igreja é que começou tudo, a igreja declarou antes de vir outros tipos de espiritualidades cristãs, mas bem antes, não existia nenhuma outra espiritualidade cristã, a não ser a igreja católica apostólica romana. Foi ela que revelou, o povo revelou, junto com os apóstolos, que testemunharam Jesus, sobre a ação do Espírito Santo. Então veja, não é brincadeira, não é brincadeira isso, não é uma coisa qualquer, isso levou muito tempo. Não é que alguém sentou na cadeira e falou: olha, eu acho que Maria foi mãe de Deus, porque, veja, uma coisa liga a... Não, foi sobre a ação do Espírito Santo, que cobriu aquele povo, alguns específicos, que foi sendo transmitido de geração em geração, até o Papa Pio XII declarar, em 1958, como verdade de fé. Veja, veio da tradição, veio da igreja. Então, somente na ação do Espírito Santo pode se falar a verdade da fé. Por isso, se vocês me permitem, para a gente falar, lembra daquela passagem de Jesus, que Jesus falava assim: eu vou para o Pai. Mas percebeu que o povo ficou triste, muito triste. Pô, mas como é que você vai para o Pai? Vai deixar a gente agora? Agora que a gente está gostando tanto, nós estamos aprendendo tanto, nós vimos tantas maravilhas, o senhor vai embora? Aí Jesus, percebendo que houve uma tristeza, como a gente fica triste quando alguém que a gente ama vai embora. Aí o que Jesus fala? Eu vou para o Pai. Agora presta atenção, capítulo 14 do Evangelho de João: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha, presta atenção. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito. Ou seja, aquele que é depois de mim. Eu vim fazer uma parte, eu vim preparar. Agora, vamos entender o que faz o Espírito Santo, para a gente entender por que houve o dogma que a igreja declarou como verdade. Através dos apóstolos, não foi através necessariamente do Papa, foi os indícios concretos pelo Espírito Santo que a igreja declarou: isso aqui é verdade. Por isso nós declaramos Maria assunta ao céu. Veja, eu vos darei outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. Versículo 17, é o Espírito da verdade. Olha aí, ó, já começou aqui, ó. O Paráclito é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece, mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Veja que o Senhor está prometendo um Pentecostes. Por isso que quem não tem o crisma, né, o batismo, nós recebemos a vida em Cristo pelo Espírito Santo. E o crisma é a força, é o Pentecostes. Agora presta atenção. O Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, irá, olha, versículo 26, presta atenção, para a gente entender como é que a gente chega a uma aonde está na Bíblia, padre, onde está na Bíblia que a Assunção de Nossa Senhora, aonde está falando? Fala para mim, fala, onde está? Mostra para mim. Se tu me provares onde está, eu também vou dizer que Maria foi assunta ao céu. Aqui, ó. Mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, no nome de quem? Pode falar o nome dele. Nome de quem? Jesus, o Senhor, nosso Deus, o nosso tudo,
Meu amado, já não te chamo de como é que é? Já não te chamo de rei, não te chamam de rei e de Senhor, te chamam de Salvador, e eu não te chamar de meu amor. I love you, I love God, love God. É maravilhoso. Presta atenção, olha aqui. O Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Depois vamos lá. Aqui ó, tá lindo. 16, capítulo 16, versículo 7. Entretanto digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá. Jesus falando, não fica triste não, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós. O Espírito da verdade não vai vir, não vai vir revelar a verdade que eu estou mostrando para vocês. O Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, olha só, presta atenção, convencerá, ó, por isso que falo que quando alguém está duvidando da palavra de Deus, é porque não tem o Espírito Santo. Tem inteligência, compreende muita coisa, mas não tem o Espírito Santo, ó. Porque somente o Espírito Santo convencerá o mundo a respeito de tantas coisas, começando pelo pecado, da justiça e do juízo. Aquele homem tem juízo, aquela mulher tem juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. O que é o pecado? Pecado é quando eu não creio na palavra, não creio naquilo que Deus revelou. Quando vier o Paráclito, o Espírito Santo, da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, olha isso aqui, mas dirá o que ouvir e vos anunciará as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse, há de receber do que é meu e vô-lo anunciará. Aqui ó, palavra de Deus, palavra da salvação. Então irmãos, as sementes, nas entrelinhas da Sagrada Escritura, a luz daquele que é a verdade, o Espírito Santo, é que prova que Maria foi assunta ao céu. Você pega em Gênesis, começa lá. Colocarei inimizade entre ti, mulher, ela é a mulher, ela é Maria, ela é a nova Eva, entre ti. Então, coloquei inimizade, raciocínio, não é difícil. Se tem inimizade entre ti e a serpente, quem é a serpente? O maligno, o diabo, e todos aqueles emissários dele. Quer dizer, colocaria inimizade, ou seja, você não tem nada a ver com o mal. Inimizade é, eu não tenho nada a ver com isso, não quero nenhum tipo de envolvimento com isso, por isso que ela é imaculada. Depois você pega a leitura de hoje, primeira leitura hoje da nossa liturgia, está lá em Apocalipse 11, 12, o que fala? Ali fala, mostrando que Maria já foi embora, já não está mais no meio de nós. Por quê? Porque, presta aqui a leitura primeiro, olha só, presta atenção, como está nas entrelinhas da Sagrada Escritura. Presta atenção, primeira leitura, está aqui ó, certinho, eu que virei. Abriu-se o templo de Deus que está no céu, e apareceu no templo a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é ela trouxe a palavra no seu ventre. Lembra do Antigo Testamento? Gente, todo o Antigo Testamento está falando de Jesus. Todo o Antigo Testamento fala de Jesus. Jesus é o novo Jacó, Jesus é o novo Israel. Ó Israel, filho, quem foi Israel? Israel foi o próprio Jacó. Lembra do Antigo Testamento? Filho de Isaac, teve 12 filhos, daí vieram as 12 tribos. Veja, o Antigo Testamento está falando de quem? De Jesus, nosso Deus.
Por isso que Jesus fala: eu vim para revelar a palavra, não para mudar nenhuma vírgula, mas para bem interpretar para vocês. Ora, preste atenção. Preste atenção. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol. O que é uma mulher vestida de sol? O anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, quando fez o anúncio da gravidez dela no Evangelho, como é que ele fala? Ele fala assim: ó cheia, ó, raciocina, ó cheia de graça. Veja, já volta lá em Gênesis. Você não tem nada a ver com o pecado. Você está cheia. Imagina um copo ou uma garrafa cheia. Não tem como você colocar mais em cima, mais naquilo que já está cheio. Não cabe. Então não cabe pecado. Não tem pecado. Ó, o arcanjo. O arcanjo é a criação invisível, que tem uma hierarquia, militância na hierarquia dos anjos invisíveis. É o grande anunciador. E olha como é que ele vem, está em toda a Bíblia, dizendo: ó, cheia. Aí, ó, as entrelinhas, aí, ó, o Espírito Santo mostrando aí, ó. Olha o Espírito Santo aí. Não tem pecado, não tem pecado. Cheia. Ou será que nós temos que ser tão, desculpa, medíocres, sem Espírito Santo? Só quem não vive o Espírito Santo para não entender. É um óbvio. Cheia da graça. Graça é ao mesmo tempo o Espírito Santo. E ela, como era cheia de Espírito Santo, quem é o sol? Quem é o sol? Jesus. A palavra sol significa, é aquele que é tomado no Espírito, Jesus Cristo. E ela, como foi discípula dele, em tudo fiel, veja, por que ela é a primeira discípula? Ela é aquela que foi fidelíssima a tudo aquilo que o Filho e Senhor dela, olha, Filho, olha que coisa mais maluca para nós, mais esplêndida no Espírito. Maria tem o próprio filho dela, como ela ama ele como filho e ao mesmo tempo como Senhor. E ele quem é? O sol. E como que ela está? Porque ela foi fiel, porque ela é sem mancha, porque ela não tem pecado. Ela também é vestida de sol. Olha o Espírito Santo mostrando, olha a semente aí. Agora preste atenção. Preste atenção. Tendo a lua debaixo dos pés. O que significa Maria tendo a lua debaixo dos pés? Primeiro, mostra que ela morreu. Por quê? Olha o discernimento no Espírito Santo. A lua, você já viu? Quem já viu lua aqui alguma vez à noite, no entardecer, no começo da manhã? Já viu lua? Já viu? Não tem a lua cheia, tem a lua nova, tem a lua minguante, tem a lua o quê? Sei lá. Umas é aquele filetinho, depois você vê a lua grande, depois você vê a lua iluminada, que você não precisa nem acender luz na rua, ela ilumina assim, é a coisa mais linda que tem, não é? Mas tem dia que ela não está assim tão iluminada a luz. Claro, tem toda uma explicação geológica maravilhosa, mas não, mas veja, a lua ela é, por causa disso, inconstante. Concorda? Concorda a explicação que o sacerdote está fazendo? Por que ela é inconstante? Ora ela está cheia, ora ela é minguantezinha, ora ela tem um filetinho, ora ela está cortadinha, ora ela está lindona, ora a gente nem vê. Tem hora que a gente não vê a lua, não é? Então ela é inconstante. Ela fala assim, inconstante o que é? Está parecendo um time aí, sei lá. Inconstante. Aí presta atenção. Por que prova que ela morreu? Porque ela está sob aquilo que está inconstante. O que é o inconstante? A nossa vida pecaminosa. Nós vivemos uma inconstância. Ora nós estamos louvando a Deus, ora a gente chora. Onde Deus está? Como é que ficou? As dores, as perdas, as doenças, as alegrias. Veja, é um mundo. Então quando ela pisa, ela está sob, significa ela venceu aquele que outrora nos vencia. O que? O mal.
Por isso que a gente vê, por que ela fica com o pezinho em cima da lua? Meu Deus do céu! Porque a lua simboliza a inconstância. Olha isso, gente. Trazendo 12 coroas. Por quê? Porque ela é mãe da igreja. O que é a igreja? Olha de novo a igreja. Igreja não é esta aqui, ó. Isso aqui não é igreja, isso aqui é a Bíblia. Isso aqui é a palavra escrita. É a palavra revelada que foi escrita não simultaneamente, mas de tempo em tempo revelada pelo Espírito Santo. Então a igreja são, veja, fazendo uma analogia ao Antigo Testamento, os 12 filhos de Jacó, que nasceram as 12 tribos, ok? Da onde veio o povo de Israel, chamado povo de Israel, que se espalhou pelo mundo. E 12 estrelas, porque Jesus, veja como, olha só, gente, como Jacó teve biologicamente 12 filhos, 12, e preparou eles para ser a nova geração. Agora presta atenção, olha que coisa mais linda. Jesus é o novo Jacó, entre aspas, mas ele é Jesus, ele é o nosso Deus. É para entender, interpretar o Antigo Testamento. Ele é o novo Jacó, só que agora ele não vai casar para ter mulher. Ele, na sua força de Deus, ele escolhe 12 homens. E escolheu, sabe de que maneira? Tudo assim, ó. Tem gente que não fala que não gosta que eu brinco com essas coisas, né? Escolheu corintiano, escolheu São Paulinos, escolheu lá um Vasco da Gama, escolheu lá da Portuguesinha, fez 100 anos, mas está aí tão quebradinha. Ele foi escolhendo 12, e olha só, para que desses pequenos viesse o que? A grandiosidade da sua igreja. Pronto, já melhorei. Está vendo? Onde surge o que? A grande interpretação do Espírito Santo, onde a nova nação vai vir. Mas vieram através de quê? De 12 apóstolos, que de tempo em tempo, chegamos aos nossos bispos. Eles são os apóstolos. Então a tradição que a gente tem é onde o Espírito Santo está movendo. Então por isso que ela traz as 12 estrelas. Ou fala, ela é a mãe, ela é a nova Eva. Eva significa mãe da humanidade, só que ela é Maria. Ela agora é o contrário daquela mulher antiga do Antigo Testamento, falha, mal interpretada. Então agora ela é a mãe da obediência. Por isso ele é a mãe agora das 12 tribos. De o quê? De uma nova, boa nova, de uma notícia nova da verdade de Deus. Então veja, gente, por isso que a igreja entendeu e encontrou as verdades. Quem é Maria? Então Maria é mãe de Deus, Maria é virgem. Por quê? A arca da aliança tinha que ser toda ela preparada. Veja, se vocês forem lá no Antigo Testamento, quando começa a ser confeccionada a arca mesmo da aliança, veja aonde foram buscar na face da terra a melhor madeira que existia, e foi revestida toda com ouro, toda ela foi revestida de ouro. Por quê? Porque ali foi colocado a palavra de Deus, que os antigos colocavam, que é o Pentateuco. Colocaram uma amostra do maná, colocaram também um pedaço, na época, o pedaço do cajado de Moisés, que era para aquele que é o pastor, que vai conduzir as ovelhas. Foi colocado dentro da arca, cajado, a comida que era o maná, que no deserto significa a nossa caminhada. E ali estava o que? A palavra, e a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Mas onde colocaram o maná, o Pentateuco, o cajado? Dentro de um lugar construído, que é uma arca, que foram buscar das árvores a mais nobre que tinha. Então, gente, Maria é a nova arca da aliança, que traz quem? O verdadeiro pastor. Ele é a palavra, e a palavra se fez carne dentro do ventre da mãe Maria.
E o cajado, ele não tem mais, ele é o pastor. Ele é o pastor. Então veja, irmãos, esta arca é procurada até hoje. Por quê? Porque ela é pura. Porque foi colocado dela, lá dentro dela, o germe da vida, aquele que é puro, santo, santo, santo. Então no lugar onde existe um templo santo, que nem o céu só vão para os puros para lá. Não vai alguém que está arrebentado, que tem mancha. Antes tem que purificar. Se morre em pecado ainda tem o purgatório, mas depende do pecado, para poder chegar no santo do santo, porque lá é puro. Então se a arca da aliança era pura, imagina Maria, imaculada, virgem, ninguém tocou nela, ninguém explorou ela, somente o Filho que é a palavra. Então, irmãos, o Espírito Santo, como o padre falou aqui em João, ele vos revelará tudo. Por isso que não dá para ler a Bíblia assim, ó, ai que linda essa leitura, ai, estou entendendo tudo. Você não entendeu nada. Primeiro, nós temos que entender a tradição que é da igreja. Não se muda a palavra do Senhor. E o maná, Jesus, faltou falar, Jesus é a nossa Santa Eucaristia. É o sacramento eucarístico que a gente vai ter já já. Tudo dentro da arca. Por isso que nós veneramos a Mãe Maria. Por isso que ela tem uma importância singular no plano da nossa caminhada aqui. Pede à mãe que ela leva o filho. Claro. Hoje é um dia propício para você colocar a tua vida, a tua conversão para ela, a tua saúde física e espiritual. Hoje é um dia propício de falar: mãe, eu quero fazer um voto com a senhora hoje através do seu rosário. Agora vamos lá, vou repetir o que eu falei esses dias atrás. Se Jesus é o sinal e não haverá outro, não haverá outro. Olha que coisa espetacular agora. Se Jesus é o sinal e não haverá outro para falar da salvação da gente, quem foi Maria que apareceu no tempo recente? Não, a gente não viu, mas os videntes viram. Lúcia, Jacinta, Francisco, depois Bernadette na França, depois aquele rapaz humildezinho lá no México, depois lá no Japão, depois, e assim vai. Por que Maria volta? Maria volta, mas ela não volta. Vamos arrumar isso. Maria não volta. Maria não é que a Maria apareceu fisicamente. Não, Maria não apareceu fisicamente. É igualzinho a ressurreição de Jesus. As pessoas ficam perguntando: mas por que Maria Madalena não reconheceu Jesus? Ela não caminhava com Jesus? Caminhava. Mas por que ela não reconheceu Jesus fisicamente? Ele estava com uma outra aparência. Os discípulos de Emaús conheceram e andaram junto com Jesus. Mas por que eles não reconheceram? Só foi reconhecer Jesus quando ele partiu o pão. Entenda, olha só, gente, que coisa maravilhosa. Quando Jesus morreu naquela sexta-feira derradeira, ele saiu do meio de nós. Por isso que quando falece alguém que a gente ama, a gente nunca mais vai ver. Mas não vai ver, só se for em foto ou um filminho gravado dele, que ele não gosta nem de olhar essas coisas, não é? Então está lá, Jesus saiu, ele não voltou mais. Não voltou. Sabe aonde ele ressuscitou? Ele ressuscitou diante do Pai. A ressurreição de Cristo foi diante do Pai. O Pai o ressuscita, então ele ressuscitou lá, corpo e divindade. Aí ele aparece para quem ele quer, mas não mais do jeito que ele saiu. Ele foi embora, ele desapareceu. Aquele Jesus não existe mais no nosso meio. Agora ele é totalmente no Espírito Santo. Por isso que ele escolhe. Por isso que as pessoas, alguns viam, outros não. Alguns viam Jesus, outros não viram. Porque agora ele está, veja, no poder do Espírito Santo. De novo o Espírito Santo, ó. Ele aparece não mais daquele jeito, porque aquele jeito ele foi embora. Ele foi embora. Então ele, como é Deus, ele apareceu com uma outra fisionomia,
Mas para falar o seguinte, mas não deveria aparecer com a fisionomia dele? Isso não é mais importante. O mais importante é a gente entender que ele está mostrando com isso a nossa ressurreição, que não acabou, que ele está nos mostrando que nós vamos ter um novo corpo. Veja, irmãos, a interpretação da palavra. E a mesma coisa Maria, na verdade, quando aqueles videntes, vamos chamar assim, que precisaram fazer exame neles, para ver se eles eram bons da cabeça, tudo isso, a igreja fez todo um levante para saber, tem problema bipolar? Essa criança foi tratada mal, ela apanhou na cabeça, eles estão mentindo. Então tiveram que fazer exames médicos em todos aqueles chamados videntes que viram. Agora, como é que viram? Como é que viram? Deus, o Espírito Santo, elevou os sentidos das crianças. O que é o sentido? Maria não volta. Se o filho não voltou, entendeu o que o padre falou? O filho não voltou daquele jeito, mas o Espírito Santo elevou os sentidos, a inteligência, o cérebro, e só eles viram, veja, uma imagem da mãe que ninguém mais via, só eles, porque estava dentro deles. Eles viram, e realmente foi um sinal que Deus permitiu que Maria viesse falar. E a Maria veio falar o quê? O que Maria veio falar? Ela veio falar do Espírito Santo, que ela ia deixar o Paráclito. Não, Jesus fez isso. Ela veio falar que ela ia curar você da doença. Não, Jesus já falou como é que funciona. O que Maria veio fazer? Maria, a pedido do Filho, tudo por Ele, tudo nele, Ele é o tudo. Vendo que o mundo ainda geme em dores de parto, no pecado da humanidade, as pandemias que chegaram por causa do pecado, as doenças que existem por causa do pecado, os desarranjos familiares e as bestialidades. Bestialidades vem de Apocalipse, viu? O livro de Apocalipse significa o quê? O livro de Apocalipse é um livro que foi escrito num tempo de grandes trevas na terra, que aquele povo viveu, e estava tendo abortos, estava tendo como se fosse casamentos, ideologia de gênero, estava tendo assim um antideus muito forte. Então o Apocalipse significa o quê? Que foi um livro que está mostrando como a besta começou a colocar vários sinais para acabar, para envergonhar aquela sociedade. Como hoje nós temos tantas coisas que nós podemos dizer, isso aí é da besta mesmo. Isso é uma coisa que está destruindo a família, está destruindo o caráter da sua genitalidade, está destruindo. Então veja, aí é escrito esse livro para dizer quem é que destrói a besta no fim de tudo? O cordeirinho. O cordeirinho. Quem é o cordeirinho? Quem é o cordeirinho? Ai, que bonitinho. Quem é o cordeirinho? Ele é o cordeiro imolado, Jesus Cristo. E quem for fiel a Ele. Então Maria vai dizer, no meio da guerra, no meio da pandemia, dos divórcios, das doenças graves, ok? Do desemprego que você está vivendo, dos vícios de drogas e álcool, ela falou assim, o cordeirinho está pedindo para avisar, porque vocês estão esquecendo de tudo que Ele enviou, o Espírito Santo. Mas veja, na teimosia, porque é teimosia mesmo, a coisa do teimoso vem do demônio, que impregnou o nosso coração, nos cegou, nos ensurdeceu e nos tirou a graça de andar. Então ele falou, o que ela fala assim? Então meu filho está avisando, quando vocês voltarem a fazer uma contemplação da salvação, o que é? Os mistérios que salvou eu e você pela fé, todos os 4 mistérios dos terços. Vamos lá, gozoso, que fala quando que Jesus chegou. Depois, glorioso, não é isso? Que mostra a glória da ressurreição. Depois o doloroso, para dizer que se Ele experimentou a dor, se Ele chorou, se Ele foi maltratado, quem somos nós para reclamar dos maus tratos nossos? Depois, glorioso, da luz, para mostrar os sacramentos deixados que é o Espírito Santo deixado no nosso meio.
Então o que Maria vai fazer? A solução para acabar com esse mundo das bestialidades só tem um jeito na sua vida, na minha e na nossa: voltarmos a refletir. Veja, são duas coisas: sacrifício e rosário. O que é o sacrifício? Morrer para você mesmo. E começar a praticar a oração do rosário todos os dias, não é uma vez por semana, todos os dias. Aí sim, Maria está dizendo, e Maria ainda chegou a dizer nas suas aparições ali, para aqueles videntes, que todos aqueles se colocarem na prática do rosário, não existe nada impossível, nada, no âmbito familiar, no âmbito de filhos, no âmbito da doença física ou espiritual, ou depressão, ou na questão do Brasil, no mundo, na pandemia, não existe nada impossível. Então, gente, essa é a nossa fé católica, e essa assunção de Nossa Senhora é a mais importante, dos dogmas é a mais importante, sabia? Para ela é mais importante. Por quê? Discípula honesta, obediente, viveu em tudo filho, por isso vestida de sol, sofreu com o filho, o único filho dela, sofreu como ninguém das faces da terra sofreu, que foi aquela profecia de Simeão. Essa criança é motivo de alegria, soerguimento, mas também uma espada transpassará o seu coração, Maria. Nossa, que violência na alma dessa mulher. Veja, sem pecado, e ela experimentou uma das dores mais doídas do mundo. Filho único, inocente e santo. Agora, por que a Assunção é a mais querida por ela? Porque ela, como sempre, viveu vendo Jesus. Lembra que o padre falou no comecinho? Filho e Senhor dela, amado dela. Filho e amado dela. Quis viver em tudo, onde o filho ia, ela estava. Por isso que fala que Maria teve a dormição de Maria, porque Maria morreu em paz. Ela morreu, quando ela morre, e foi assunta, o filho mandou levar o corpinho dela, ela foi feliz. Como Santa Teresinha falou da morte, como Francisco chamou a morte de irmã. Quer dizer, quem está cheio do Espírito Santo, quem tem uma vida de discípulo fiel a Deus, ao Espírito Santo, veja, a morte é apenas um convite para estar chegando logo perto do amado. Então, a Assunção de Nossa Senhora, de todos os dogmas, para ela é a mais importante, que é o dia que ela volta para o amado dela, mas sem deixar de ser a nossa mãe. Olha que coisa linda, porque o filho falou, né? Eis aí sua mãe, filho, eis sua mãe, mulher, eis aí seu filho. Veja, irmãos, o que mais a gente precisa saber? Que coisa linda. Na hora que você for comungar hoje, comungue de qualquer jeito não. Comungue não. Se aliás você tiver com um pecado muito grave, se você não marcou a sua confissão, não comungue agora a ele. Não comungue o corpo, o sangue, a alma e a divindade na hóstia. Comungue espiritualmente, porque tem um valor muito grande também. Talvez neste momento é mais sagrado. Se você não pode comungar a Eucaristia, nesse momento é mais importante você fazer a sua comunhão espiritual com ele. Agora, se você marcar, confesse os teus pecados. Está marcado? Então comunga, e depois você confessa o mais rápido possível. Por quê? Porque Jesus só veio por um motivo, e o Espírito Santo revelou, para que todos sejam livres do pecado. E termino. Lembra quando o padre sempre fala aqui, não é o padre Marcos que vai convencer a você que isso é pecado, que aquilo é pecado, que aquilo outro é pecado. Por mais que eu saiba, o pecado só é revelado pelo Espírito Santo em você. Quanto mais você se abrir para Deus, mais você fica cheio da graça, e a graça vos revela, e você começa a falar, aquilo que para mim, não é aquilo que eu escutei, para mim, se isso é pecado eu vou confessar. Por isso tem gente que às vezes confessa com a gente algumas coisas, que você fala, eu silencio, eu falo, nossa, mas isso, aí eu falo, amém, isso, confessa. Eu na hora falo, confessa. Por quê? Porque aquela pessoa está tendo uma intimidade com Deus, e para ela
na sua abertura com Deus, ela sentiu do Espírito Santo de pedir perdão daquilo. Então peça. Então não adianta falar, isso aí é pecado, viu filho, que você está falando. Ô meu irmão, você que está... Ixi, não. Quando eu começar a rezar o meu rosário, eu começar a fazer meu sacrifício, minha penitência, eu começar... Veja, é uma obra diária. O Espírito Santo começa, a luz dele começa a revelar minhas profundezas. Ele vai lá onde tem trevas, e ele acende lá aquele lugar onde começa a vir tudo para fora, assim, ó. Aí eu falo, não, eu preciso pedir perdão disso. Eu lembro até que o padre falou, mas eu nunca sentia de falar perdão, mas agora eu sinto, eu preciso pedir perdão disso, daquela coisa do meu passado. Quando eu era criança fiz isso, eu era rapazinho, fiz aquilo também. Então, gente, está aí, ó. Peça hoje para Nossa Senhora te dar a graça do Espírito Santo, porque ela é esposa do Espírito Santo. Peça hoje para a mãe. Olha, hoje é o dia propício. Mãe, a festa do seu dogma de Assunção. A senhora foi merecedora. E eu termino com essa frase aqui. Sabe quem nós estamos celebrando hoje? Na verdade, acima. Veja, quem tem discernimento entendeu. Na verdade, na festividade da Assunção, dogma de Nossa Senhora, onde o padre já falou onde está provando na Bíblia. Na verdade, nós estamos exultando o nome de Jesus. Nós estamos glorificando a Deus, que é o nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque através da assunção da sua mãe, Ele está mostrando para você, para vocês, para você e para mim, para todos nós aqui, aquilo que o Senhor sonha para mim e para você, um corpo incorruptível, para viver eternamente lá no céu, Por isso Deus é louvado e glorificado nesta manhã. E eu termino assim: glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Agora eu convido você a ficar em pé. Vamos professar a nossa fé.